Olá, saudações, salute a tutti. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo de Magalhães e você está no canal que trata de literatura e religião, história das religiões mundiais, sociologia da religião, dicas de leitura sem caráter apologético. Hoje vamos falar de literatura e religião, dicas de livro que a gente vai ler com mais calma, mas hoje estou aquela famosa panorama, né, dicas de leitura sobre livros que falam assim, de coisas históricas, então romance histórico. Tem uns romances históricos aqui, personagens bíblicos, né, época bíblica, personagens da fé cristã, catolicismo, etc. Tá bom? Então vamos começar aqui com o romance do Jean-François Namiar. Acho que é assim que fala, tá? Tito é a época do Império Romano e aquelas guerras com os judeus ali, né, na Palestina, lá na época 65, 70, quebrados, né? Então ali a destruição do templo de Jerusalém. Então, ainda não li o livro, estou falando que está na lista, vai ser o primeiro dessa lista, desses três que eu estou separando. E tem um sobre o Moisés também, né, o patriarca e o grande profeta da fé judaica, né? Então, mas eu vou dar uma lida, vou dar uma lida com calma, porque tem uns livros do Moisés aqui, né, complicado, porque é fundador de uma religião e tal. É um romance histórico, mas eu já li uns Ramsés, umas coisas assim que não é tipo assim, muito literário, mas um pouco histórico, né? Aqueles romances lá do Ramsés e tal. Então eu vou ler com calma. Esse aqui, pelo que eu folhei aqui, me pareceu bem próximo daqueles estudos. Agora eu preciso ler o Suetônio, né? A Vida dos 12 Césares. Então eu estou precisando ler o Suetônio, porque eu não sou tão especialista em Império Romano, tá? Então eu vou pagar aqui de especialista em Império Romano, que não sou, tá? A minha formação é literatura brasileira e modernismo. Então é do Alencar, do Lima Barreto, Machado de Assis pra cá, né? Então assim, nem sei muito de romantismo não, tá? Então, essa é a minha formação agora. Então, eu vou agora ler sobre o Império Romano. Então, você tem que ler lá, né, a Ascensão e a Queda do Império Romano, tem que ler a Vida dos 12 Césares e tal. Mas o título é o seguinte, vai contar aquela história mesmo, ali, as dinastias flavianas, etc., que a gente conhece do Flávio Joséfo. O Flávio Joséfo foi um judeu que mudou de lado, né, passou a trabalhar para os romanos e escreveu muito que a gente conhece da história judaica daquela época, né? Então, os fariseus, os saduceus, os escribas, né? A época de Jesus, há passagens que dão a entender que ele fala de Jesus, mas é controverso, né? Então, seria uma fonte extra bíblica falando sobre Jesus, né? O Cristo e tal, né? Então, esse não é o debate. A questão é como é que a Jerusalém foi destruída e aí ampliou-se, né, a dispersão dos judeus pelo mundo. A diáspora, né? Em que, aliás, os judeus têm esse mito aí do judeu errante por causa da quantidade de diásporas que os judeus sofreram, né? Lá desde a época lá dos babilônios, né? Então, e aí depois os romanos, e depois da Idade Média, as cruzadas, então assim, impressionante, os pogroms lá onde a Rússia hoje, Ucrânia e tal. E aí, então, a dica é, vou voltar lá na época de Cristo, assim, né, o que Cristo profetizou, né, não ficará pedra sobre pedra. E aí vai mostrar aqui como é que era a dominação ali da Judéia, né. Então, durante um certo tempo, os judeus tinham o seu próprio governo, desde os macabeus, né, que se livraram dos helênicos ali, mas depois os romanos tomaram conta e depois começaram, aliás, aí manteve os Herodes lá, mas os Herodes também não deram conta das revoltas. Aí eles começaram a mandar governadores, né? Tipo lá o Pôncio Pilatos, né? Famoso Pôncio Pilatos, que lavou a mão. E aí o romano começaram a mandar esses chefes lá, esses governadores, né, para tomar conta da casa lá, porque, né, os judeus eram os mais revoltosos, né? Os judeus e os gauleses, né? Lembra dos gauleses lá, Obelix, Asterix, né? Então, vamos ler com calma esse livro aqui. O que eu vi aqui são 2 volumes, né? Então, depois tem que ler o volume 2, ok? Vamos lá. O que tem mais aqui? Sim, então vamos, na mesma época de Jesus, a história de Maria Madalena, que é super controversa, tem o Evangelho de Maria Madalena, nós estamos lendo o Evangelho de Judas, né? Temos que ler igual de Maria Madalena, e aí é controverso. Isso aqui é de Bogotá, né? O colombiano, escrevendo o Ruan Tafu, né? O Ruan Tafu, que aí vai falar da Maria Madalena, um foco literário sobre Maria Madalena, Maria de Magdala, né? Aí tem toda aquela ideia lá, ela é mulher adulta, ela é mulher que foi quase apedrejada, ela era prostituta, tudo isso é lenda, tá? Isso é lenda. Várias pessoas, né, fora e dentro da igreja já falaram que, né, era uma mulher a quem Cristo deu a graça, né, da libertação de espíritos imundos, né? Porque ela tinha 7 espíritos imundos, então ela sofreu um exorcismo. E aí ela passou a ser seguidora e financiadora, né? Parece que era uma mulher de posses, então não era uma plebeia qualquer, não era uma mulher, né? Então, aí a Maria Madalena é aquela que lavou os pés de Jesus e secou com os cabelos? Não sabemos. Ela é a Maria, irmã lá do Lázaro? Não sabemos. Então, existem várias hipóteses, as pessoas pegam as coisas na Bíblia, né? E criam
várias criam as entrelinhas que a Bíblia não explica tudo. Então, não fala da infância de Jesus. Ah, então Jesus foi na Índia. Os caras inventam, após escrever um romance em que Jesus de 12 aos 30 anos viveu na Índia. E aí? Né? Não tem prova de nada, então é a mesma coisa. Então nós vamos ler aqui para ver essa imagem de Maria Madalena, que, seguinte algumas correntes, era uma das pessoas próximas a Jesus. Ah, ela teve uma casa amorosa com Jesus? Não sei se entra nessa polêmica aqui. No romance do José Saramago chamado Evangelho segundo Jesus Cristo, tem essa polêmica em que realmente ela é uma mulher da vida, né? Uma dama lá das camélias, e ela tem um envolvimento, então, erótico com Jesus, né? Mas, igual eu falei, lá no livro do José Saramago, que é um choque para muita gente, é uma literatura, um ótimo romance, uma literatura, e aí ele cria ali um Jesus humano, demasiadamente humano. Então, ele não ressalta o lado divino de Jesus, né? Não é o Jesus da fé, é um homem galileu ali e tal, que tem ideias, e ele resiste a ser Messias, né? Então, tá uma resistência assim. Já falei aqui do Evangelho de Jesus Cristo. E aí Maria Madalena é importante lá porque é essa mulher que está ao lado dele. Porque ele não é aceito pela família, vários pontos da Bíblia ali falam que ele não foi aceito pela própria família dele, né? E aí achava que ele era um louco e tal. E aí ele fala, meus pais, meus irmãos são aqueles que me seguem, né? Tem várias passagens que ele fala assim, quem não largar sua família, ele não é digno de mim e tal. Tem umas passagens na Bíblia assim, que dá a entender lá no livro de José Saramago que é isso, né? Ele foi rejeitado pela família, então ele falou assim, vou sair peregrino, quem me seguir vai ser minha família. E Maria Madalena era a família dele, né? Agora, eles eram casados ou não? A Bíblia não fala, qualquer coisa aí é o que? É invenção de literatura, tá bom? Então eu vou analisar a literatura da coisa, e se tem alguma base religiosa, se é tudo viagem mesmo, que tem cada viagem, igual lá o livro, a biografia do apóstolo São Paulo, né? Muita viagem, muita coisa assim, que não seja onde a pessoa tirou, mas é um pouco histórico, porque realmente vai fazer uma revelação de época, assim, os contextos, né? As várias escolas do judaísmo, né? Essa questão dos coletores de impostos, tem essas coisas todas, né? Que é aquele livro lá da Taylor Caldwell, também tá aqui, né? Eu gosto muito desses livros assim de época, romance histórico. Então eu imagino também que esse vai ser um bom romance histórico e vamos ver, né? Se não vai ser aqueles romances escritos para ficar chocando as pessoas, né? Tem um monte de romance que as pessoas escrevem para ficar chocando, igual o Dan Brown lá, né? Com o Leonardo da Vinci, o Código da Vinci, né? Tem umas coisas ali para, né? Que Jesus teve um caso, que Maria Madalena teve um filho e o Santo Graal é a filha, né? A filha de Jesus com Maria Madalena, e aí formou os merovingios na dinastia francesa, né? Então aí o cara está, né, especulando na bolsa, como diz o outro, né? É um monte de teoria de conspiração que não tem nenhum fundo histórico, nem religioso, nem nada. Então, Jesus teve ou não teve filho, mas, né? Se o caso foi esse aqui, a gente vai, né, às claras. Eu acho importante tirar essas mitologias em torno da Maria Madalena e essas criações, né? Muitas vezes depreciativas, né? Essa mulher da vida, isso aqui e tal. Não, na verdade não há nada disso. Era a mulher, né, que seguiu Jesus. Foi a primeira mulher a ver Jesus ressuscitado, né? Tem isso lá na Bíblia e tal, né? Interessante isso aí. Vamos, o que mais nós temos aqui? Sim, agora vamos dar um pulo aí, vamos para a Idade Média. Nós temos um romance aqui. Quem que escreveu esse romance? Deixa eu ver aqui. Chase. Então, americano, então estadunidense. Aqui eu vou falar do São Francisco de Assis, tá? Então também não li, tá aí na lista. Assim que eu li, vou fazer um vídeo específico, Em Busca de Francisco, né? E aí, já fizemos aquele vídeo falando, né, do Chesterton, falando a biografia do São Francisco de Assis, né? O homem que poderia ter reformado a igreja, e se tivesse reformado a igreja, não teria Martinho Lutero e os outros aí, né, os calvinistas, luteranos, etc, tá bom? O que o Francisco chamou a atenção para isso aí, a igreja está muito preocupada com a pompa e elegância, né, muito ouro, e os pobres fazendo revolta camponesa aí, né? Então muitas vezes a igreja foi atacada porque os pobres viam a igreja junto com os seus feudais, e aí juntava tudo e matava os seus feudais e os bispos também, né, os sacerdotes, tá? Então vamos estudar isso da Idade Média e tal, né? As revoltas camponesas, as heresias e tal. E aí o São Francisco, esse homem de classe média, né? Pai comerciante, muito rico e tal, e aí ele recebeu o chamado e realmente foi um cristão, tá? Então você quer um cristão é São Francisco de Assis, né? Várias pessoas são devotas, né? Então vamos ver se o livro é sério, tá? Já tem um livro aí contando a história do surgimento da ordem franciscana, né? Igual tem os beneditinos, os carmélitas, as carmelitas, né? Então, na Idade Média surgiu um monte de ordens dentro da igreja, né? Que são vários, cada um tem suas formas de expressão, suas devoções. Tem os jesuítas, que são famosíssimos, né? Os jesuítas depois do século XVI, né? Então são as várias ordens, eu pesquisei as ordens da igreja, né? Então beneditino, os salesianos e tal, né?
são as ordens da igreja, então os franciscanos são mais uma dessas ordens da igreja católica, tá? E vamos ver se vale a pena, e aí eu vou fazer um vídeo só, falando bem ou destruindo minha voz, né? Deixa eu dar uma pausa aqui que minha voz... Vamos lá finalizar, porque é só de leitura hoje. Então, eu vou falar, né, o que eu pensei da obra, então assim, se vale a pena ler ou não, né? E aí você fala assim, não, leia lá o Chesterton, leia lá a história, a parte mais histórica sobre a formação dos primeiros franciscanos. Também já falei aqui no canal a parte devocional, falando os Fioretti, ou pequenas flores, florezinhas, né? Que são os relatos da época, né, sobre os irmãos franciscanos, né? Então é interessante como é que formou a ordem franciscana, isso aí. Relatos dos milagres de Francisco, né? Tem vários, então é interessante isso aí. Já falei na parte devocional, constrói esse universo franciscano, né? Ou seja, a pessoa de São Francisco, a obra de São Francisco e os companheiros, né? Dizem que tinha 12 discípulos também, interessante, né? Então começa a um segundo Cristo, podemos dizer assim, né? Que se cria, então, né, uma forma de renovação na igreja, opção pelos pobres, né? Desapego, altruísmo, caridade, coisa que estava faltando na igreja da época, né? Então, quando tem esses momentos de crise na igreja, surgem essas pessoas abençoadas, né? Santos da igreja, que vão renovar, que é o São Francisco de Assis. Nem vários outros, pode fazer aqui um monte, né? As pessoas esquecem que os santos são essa figura de admiração, tá? Então, ninguém está cultuando os santos, não. Os santos são essas pessoas, exemplos de vida, pessoas abençoadas, né? Que renovaram a igreja em momentos de crise. Então, São Francisco de Assis e vários outros, né? São essas pessoas abençoadas que ouvem um chamado divino e prontamente, né? Então você vê a transformação da vida de Francisco, que ele realmente levou a palavra, o evangelho mesmo, a pessoa que, né, deu essa renovação na Idade Média, na época que tinha as cruzadas, foi lá conversar com os muçulmanos, uma pessoa extraordinária, tá? Assim, eu sou fã, vou ficar falando que eu sou fã, né, como diz o outro. Então, sempre que eu estou lendo alguma coisa, sempre que eu posso, estou lendo alguma coisa sobre o São Francisco de Assis, ok? Então, aguardem, esse é um vídeo só de o que eu estou lendo, tá? O que eu estou lendo, tem um monte de livro para me ler aqui, tem que terminar aqui a leitura de São João, o Evangelho de São João, né? Na Bíblia de Jerusalém, de preferência. E os apócrifos, né? Então tem que fazer mais um vídeo aí sobre o Evangelho de Judas, né? O Evangelho gnóstico de Judas, que evangelho é esse, tá bom? Então, é basicamente isso aí. Grato pela atenção e não deixem de compartilhar.